Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. Ao longo destas semanas temos vindo a conhecer muitas pessoas que trabalharam comigo e que estiveram aqui neste podcast, Os Meus Amigos da Rádio, que é emitido todas as segundas-feiras às 19h15. Esta semana temos mais um convidado, desta feita, que também, eu creio que ele também fez locução, mas neste momento é jornalista, é o chefe de redação do Jornal das Caldas já há muitos anos, é a pessoa também que dá a cara na CMTV quando ocorre alguma coisa na região oeste. Estou a falar do Francisco Gomes. Olá, Francisco. Obrigado por te juntares a este podcast dos Meus Amigos da Rádio. Antes de mais, quero perguntar-te como estás. Estou bem e estou até honrado em participar neste podcast e entusiasmado também por ver o resultado fantástico, aproveitando as novas tecnologias aliadas a uma paixão que é, no teu caso e no meu caso, a rádio, a comunicação e as possibilidades que isso tudo nos dá para inovar, mantendo na mesma aquele bichinho que há 3 décadas, pelo menos, nos vem atacando, entre aspas, no bom sentido. Isso é verdade, porque este bichinho já vamos nas 3 décadas, parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem que começámos estas coisas. Mas somos jovens. Somos completamente jovens na vontade, na irreverência também, e se aliarmos a isso tudo, a sabedoria, a experiência acumulada ao longo destes anos, temos aqui uma mistura muito interessante, até para conseguir que haja, digamos que uma nova geração radiofónica, né? Porque isso é preciso, também é muito preciso haver uma nova motivação, quer de quem faz, quer também de quem ouve a rádio. Oh Francisco, tu há pouco estávamos a falar, antes de iniciarmos este podcast, tu começaste na Rádio Litoral Oeste, começaste logo nas notícias ou fizeste também algum programa? Não, na realidade comecei em informação, mas do ponto de vista, estamos a falar na altura das rádios piratas, não é? E portanto, do ponto de vista ainda amador, em que a primeira intervenção em rádio foi uma deslocação até às Berlengas para acompanhar, na altura estava a ser constituída a Reserva Natural das Berlengas, e deve ter sido as primeiras visitas que lá se efetuou com a comunicação social, com esse estatuto, e surgiu a oportunidade na Rádio Litoral Oeste. Penso que portanto, foi nos finais dos anos da década de 80 e princípios de 90, portanto foi nesse intermédio em que surgiu a possibilidade de fazer essa deslocação, participar depois num programa do Jaime Costa, que viria a ser mais tarde o fundador do Jornal das Caldas, e não era só ele que fazia o programa de rádio, era um sábado, era um programa de informação, e então o convite foi: olha, vais acompanhar essa deslocação, gravas, transmites aquilo que lá se vai passar e depois vens aqui ao programa a contar o que é que aconteceu. Então lá foi o Francisco Gomes, porque isto tem que recuar depois um bocadinho para contar como é que surge este bicho, mas este bichinho da informação. Então o Francisco Gomes vai à Reserva Natural da Berlenga, faz as gravações, tudo bem, passa lá o dia e chega a casa e vê que não gravou nada. Então o que é que se passa? Bem, não gravou nada, mas aí está um grande desafio para quando não se grava nada, mas se vivencia aquilo que aconteceu.
E isso é ótimo também para quem é jornalista, que é, muitas vezes não temos, podíamos não ter instrumentos à mão para captar, gravar, etc, etc, mas temos uma coisa que é importante, a nossa memória visual e cerebral, não é? Para conseguir depois, mais tarde, reproduzir, foi aquilo que eu fiz, numa conversa em estúdio, que até deu muito mais pano para mangas, então parecia que aquilo nunca mais acabava, podia estar lá, o programa acho que eram 2, 3 horas, e podia lá estar 2, 3 horas a falar sobre essa experiência e contar o que se passou, etc, etc, e portanto foi assim a primeira experiência. Muito bem, é preciso também recuar um pouco mais no tempo para perceber esta paixão pela informação, que já vem então desde a infância, em que eu simulava com amigos a realização de um jornal, dobrava o jornal para o entregar e colocava a tal tarjeta que simulava, portanto, simulava não, porque era lá que se escrevia o destinatário, portanto, da entrega por parte do correio, e eu ia próprio fazer de carteiro, entregar nas caixas de correio das casas dos meus amigos, 2, 3 amigos, em que fazia o jornal com algumas curiosidades da região, algumas informações. Estamos a falar tinha uns 13, 14 anos, ou teve que ficar menos, um pouco menos, e portanto foi aí que começou, digamos que o bichinho da informação. Mesmo mais tarde, enquanto estudei em Lisboa, mesmo não sendo na área específica de jornalismo, estava sempre muito atento aos jornais, de tal forma que também durante um período tudo o que eu via sobre a região das Caldas da Rainha e não só, mas da região, eu tomava apontamentos e cheguei até a colaborar com o Região, na altura o Região das Caldas, que era um jornal que existia, fazendo algumas notícias, e também a partir daí surgiu a possibilidade de fazer algo inovador, que era, como tu te lembras, os computadores na altura, tínhamos os ZX Spectrum, não é? Os 48K e não só. Então nós fizemos uma coisa chamada radiotexto, que era, portanto, como tu te lembras, quando queríamos jogar, quando queríamos meter um jogo, não era? Tínhamos que colocar a cassete e tocava durante minutos. Aspas, e aqueles ruídos ensurdecedores dos bytes. Exatamente. Não é? Pronto. E então imagina tu, fazemos isso, em vez de estarmos a transmitir estarmos a carregar um jogo, estarmos a carregar durante 5 minutos informação, ou seja, bytes com informação, de modo a que as pessoas em casa gravassem e pudessem abrir, em vez de verem um jogo, viam o radiotexto, que era a informação. Notícias, algumas notícias locais, algumas notícias regionais, algumas notícias nacionais, das farmácias, o tempo e coisinhas assim. Francisco, inovador. Isso era inovador para a época. Sim, com mais 2 amigos, eles entendidos nas tecnologias, eu na parte da informação, portanto eu fornecia os conteúdos e eles o know-how da informática, mas imagina tu... E isto, portanto, para fazer o que nós hoje chamamos upload e download. Exato, exato. E porque nós antes era o load aspas. Portanto, 5, 6 minutos com aqueles ruídos, aqueles sons. Por um lado, quem gostava até achava a piada, não é? Porque também se ouvisse aquilo era quase sinal que estava a carregar o jogo, não é? Ou quando aquilo parava ou quando aquilo ficava mais fraco é porque havia algum erro e lá tinha que voltar atrás. E então, mas transmitir isso via radiofónica, através, portanto, do éter radiofónico, esses bytes é uma coisa por demais. Não me lembro, na realidade não me lembro, é claro que depois também não teve seguimento, não é? Porque eu penso que a maior parte também dos utilizadores estaria interessada em jogar e não propriamente em ver informação, mas era inovador e resultava, porque nós fizemos essa experiência de gravar e de emitir e em casa receber a informação.
e recebia-se e conseguia-se, portanto foi muito interessante. Isso era espetáculo. Era espetáculo. Ao mesmo tempo na informação. Aí está então a parte da locução, do entretenimento, foi também uma das primeiras fases de rádio que fiz, e isto tudo ainda naquela fase das rádios pirata, não é? Então tinha um programa que era de música e de passatempos, pronto, tínhamos alguns patrocinadores, dávamos cassetes, basicamente era cassetes, e não só, chegámos a dar também outros prémios. Eu ainda tenho um dossiê com os nomes dos premiados e os prémios que nós dávamos, isso. O programa chamava-se Ritmos da Cidade. E, portanto, é um programa de entretenimento. Mas também tive um programa com o Sérgio Alexandre, que hoje ainda se mantém na RDP da Antena 1, que era a Quinta Dimensão. Então, era um programa de informação sobre novas tecnologias. Portanto, já há 3 décadas se fazia um programa em rádio a falar sobre novas tecnologias, sobre tudo que dizia respeito. Nós comprávamos algumas revistas do setor e víamos tentávamos arranjar alguma informação, e pronto, e arranjávamos música, arranjávamos instrumentais do Kraftwerk, Toneto, Vangelis e tudo o que fosse instrumentais, tudo que tivesse sintetizadores, não é? Para dar assim até um ambiente sonoro, esse um ambiente de Twilight Zone, talvez, não é? Exato, quinta dimensão, não se esqueça, quinta dimensão. Quinta dimensão. A passagem mais para... Pronto, isto tudo na Rádio Litoral Oeste. Curiosamente, ao mesmo tempo, cheguei a fazer um programa com os jovens da paróquia então, Rádio Clube das Caldas, e lembro-me de termos feito algumas emissões no Casal Belver, onde tu também estiveste, não é? Exatamente. Naquela rua sem saída, que ainda se mantém sem saída. É verdade. Lá no fundo havia aquela casinha, aquele imóvel térreo onde... A casa ainda lá está, e a casinha do emissor ainda lá está na parte de trás, ainda lá está. Não foi, eu penso que não foi o início da Rádio Clube das Caldas, porque o início penso que até foi atrás do tribunal, não é? Sim, sim. Portanto, aí foi a segunda casa, se não estou em erro, a segunda casa, e nós fizemos um programa religioso, portanto um programa da paróquia que se chamava Talita Kumi, que basicamente quer dizer era de jovem, acho que era algo assim. Exato. Portanto, ou seja, aos domingos fazia quinzenalmente esse programa na Rádio Clube das Caldas, era um dos participantes, e aos sábados estava na concorrência na Rádio Litoral Oeste a fazer um programa de música. Era interessante, não é? Portanto, mas na altura não havia problema, era tudo... Não havia incompatibilidade. Não é? Francisco, pois isso, mas nessas alturas, só depois das rádios já estarem legalizadas, eu acho que se intensificou mais essa incompatibilidade. Sim. Olha, e como é que tu deste o salto para as notícias, propriamente dito, para os noticiários, para a Rádio Clube de Caldas? Portanto, depois de ter feito essa primeira experiência nesse programa de informação com o Jaime Costa, em Fiás Berlengas, e da colaboração que também fazia com o Região das Caldas, surgiu a possibilidade, portanto, eu fiz o serviço militar, depois houve ali o serviço militar, na altura, cortava, digamos que aquela ambição profissional durante algum tempo de outras coisas, e tínhamos que estar à espera, e portanto houve ali um período em que eu fiquei sem fazer nada, e então enquanto esperava aquela chamada para uma segunda fase do serviço militar, surgiu a oportunidade de dar continuidade. Há alguma informação em termos de entretenimento que existia já nesses programas de rádio que fazia, em fazer mesmo algo puramente informativo, só informativo.
as rádios tinham poucos recursos humanos, tudo o que viesse, tudo o que aparecesse e quisesse contribuir para ajudar a dinamizar a parte informativa era bem-vinda. E portanto assim comecei na redação da Rádio Litoral Oeste e fui jornalista durante alguns anos, depois fui diretor de informação, até passar para a Rádio Clube das Caldas, como também diretor de informação. E aí é que permaneci muito mais tempo já como profissional de rádio. Portanto, eu ainda fui profissional de rádio. Eu estou a dizer profissional porque já na altura já não era rádio pirata e eu também já era profissional porque já tinha a carteira profissional de jornalista. Portanto, tudo antes era feito com profissionalismo, mas era amador. Não é? Exato. Depois já como profissional, ao mesmo tempo também surge, há aqui uma sucessiva, digamos que, um entrelaçar de acontecimentos, porque também em 1992 é fundado o Jornal das Caldas e eu, passado 2 meses de ter sido lançado o Jornal das Caldas, sou convidado para integrar a redação. Ou seja, estou na rádio a fazer informação, estou no Jornal das Caldas também a fazer informação e, portanto, a partir daí passou a ser a informação a minha vida. Duas atividades que se completam perfeitamente, embora o jornalismo escrito tenha uma diferença do jornalismo falado e até do jornalismo televisivo, que neste momento também já estás nesse patamar. E como é que foi essa experiência, diretor de informação da Rádio Clube de Caldas, que depois, mais tarde, vens-te a tornar também o chefe de redação do Jornal das Caldas, que, aliás, cargo que ainda ocupas hoje em dia. Sim, eu quando passei para a Rádio Clube das Caldas já era chefe de redação, se não era, tinha que consultar as minhas informações, mas foi um pouco nessa transição. Eu saí para a Rádio Clube das Caldas porque queria inovar. A Rádio Clube das Caldas, na altura, estamos a falar em 93, era sem dúvida uma referência das rádios a nível da região. Algo inimaginável hoje, termos, como tínhamos na altura, uma redação de 5 elementos. Hoje temos uma redação, em termos de rádios aqui à volta, uma pessoa e já é muito, e muitas vezes nem são jornalistas, são pessoas que estão a fazer uma parte de locução e que dão, portanto, uma parte, dão o seu contributo para a informação, mas que portanto, não são jornalistas, isto vai ao nível das rádios em geral da região Oeste, mas na altura tínhamos 5 elementos na redação da Rádio Clube das Caldas e eu tinha 2 elementos muito amadores, muito cruz na Rádio Litoral Oeste. Eu queria inovar, eu pensei, eu tenho que eu quero subir de patamar, eu aqui já não aprendo nada, aliás, eu só consigo aprender comigo mesmo, que quero aprender com outros que têm também experiência, não é? E foi isso que me cativou para as Caldas da Rainha. Penso que foi uma boa escolha. A rádio na altura de facto tinha uma grande pujança, fizeram-se muitas atividades, digamos que éramos um ponto de referência para as pessoas que queriam divulgar alguma coisa na altura. Havia sobretudo um jornal que tinha muito mais anos e havia a rádio e portanto foi a escolha natural. E acho que, portanto, mesmo ao nível dos programas de rádio, foi uma fase em que houve uma geração muito interessante. Encontramos muitas vezes na informação, porque é bom regressar a esses velhos tempos em que não é agora com os computadores, em que temos tudo introduzido nos computadores e pronto, são experiências diferentes. Na altura, diferentes, tínhamos as bobines, tínhamos as cassetes, tínhamos até as cartucheiras, não é? E havia um trabalho de equipa, não é? Ao fim e ao cabo havia...
Porque os RMs, que são, para quem não sabe, chamados os registros magnéticos, não é? Para quem está a ver e está a ouvir falar também destas coisas pela primeira vez, todos estes sons que são externos ao jornalista que o está a ler, eram colocados pelo técnico de som, eram previamente preparados pelo jornalista, em conjunto com o técnico, e depois, por sua vez, o próprio jornalista ia lendo, ia dando os sinais, fazendo o sinal para o técnico disparar exatamente esse som para que tudo batesse certo. Portanto, havia ali uma espécie de um carrossel que tudo funcionava, as engrenagens funcionavam todas em sintonia, não é? Era uma grande adrenalina, até porque com esta... Havia muitas cassetes, dependendo também das gravações que se faziam, não é? Sim, sim. Mas havia, obviamente, jornais mais alongados, e a ideia era ter também alguns, como hoje existe nas televisões, por exemplo, o jornal principal, que é muito mais extenso, não é? Então nós tínhamos, na rádio, tínhamos o jornal, se não me engano, que era às 12 horas e às 19 eram os dois jornais mais alargados, 12 ou 13 horas, mas penso que era às 12. Eram jornais mais alargados, de 15 minutos ou 20, era o que fosse. E então era uma adrenalina também ter aquele conjunto de cassetes alinhados para dar sinal ao técnico e esperar que ele também não falhasse e não trocasse os cassetes. Porque havia sempre essa possibilidade, não é? Sim, acontecia. E aliás, mas isso faz. Aliás, isso só quem não o faz é que não erra, não é? Isso acontece hoje em dia em qualquer televisão, nas rádios também existe isso. Os computadores também falham, por exemplo, nós podemos programá-los a pensar que aquilo está tudo bem, mas também às vezes também falham, portanto o erro basicamente, na altura era feito tudo de forma diferente e portanto eu penso que todos nós fizemos rádio, né, nessas décadas de 90, sobretudo na década de 90, tem saudades dessa, mesmo dessas falhas, porque faziam parte, não é? Faziam parte, e depois o truque era saber, portanto, resolver, não é? Resolver isso, sem ficar ali, sem ficar aquela branca, não é? E não era só em estúdio, mesmo muitas vezes nas intervenções do exterior. Nós hoje temos muitas formas também temos tecnologia, mas também falha. Os telemóveis também falham, as redes também vão abaixo, e portanto na altura é ainda pior, não é? Nós estávamos no começo das intervenções por telemóvel, e os telemóveis de antes eram tijolos, não é? Autênticos. E muitas vezes nós tínhamos que fazer uma intervenção e às vezes quase que escalar até ao topo da serra para conseguir ter o sinalzinho para conseguir fazer uma intervenção. Quantas vezes isso não aconteceu, não conseguíamos estar ao pé dos entrevistados para relatar aquilo que se passava. Portanto, tudo isso faz parte, até mesmo no estender dos fios, dos cabos, para fazer uma intervenção, e aquelas velhas histórias em que às vezes alguém da concorrência iria lá cortar o fio para fazer boicote, não é? Não sei se são histórias ou não são, mas... São lendas. São lendas, não é? Tudo isso faz parte dos anais e tantas as vezes que se tinha que bater à porta das pessoas para deixar utilizar o telefone para fazer uma intervenção para a rádio. Isso era uma das coisas que era comum acontecer, não é? Bater-se à porta das pessoas. Olha, é da Rádio Clube de Caldas, nós podíamos fazer uma ligação para a rádio, e isso era sempre muito interessante, porque todas as pessoas nos recebiam sempre muito bem. Isso era ótimo, não é? Olha, eu acho que uma das facetas marcantes da Rádio Clube das Caldas era sempre a cobertura das eleições. E era um dia fantástico, nomeadamente as eleições autárquicas, sobretudo, não é? Era um dia em que envolvíamos toda a rádio. E estamos a falar de cerca de 20 elementos, pessoas que não eram propriamente da informação, uns eram do desporto, outros eram do secretariado, outros eram da locução, dos programas, mas todos estavam lá para, desde manhã, até ao final da noite, portanto,
dividíamos, como te recordas, dividíamos em grupos e íamos às 16, na altura 16 freguesias, e penso que também íamos aos outros, alguns concelhos, mas sobretudo a nossa preocupação era irmos às 16 freguesias do Concelho das Caldas da Rainha para acompanhar e dizermos que nesta altura há uma boa afluência, está tudo a correr bem, ou houve aqui algum problema, estamos aqui a comer frango, estamos aqui... Olha, eu lembro-me eram festas autênticas com a própria população que se também associava a estes momentos de reportagem. Era. Sabes que eu calhava-me sempre ir à freguesia mais longínqua, que era Santa Catarina, e eu ia normalmente com o João Manta, íamos de moto, na minha moto, para conseguirmos fazer a ligação, e fazíamos a freguesia do Coto, depois, salvo erro, era o Carvalhal, Salir de Matos, Carvalhal Bem Feito, e depois a Santa Catarina. Fazíamos essas 4 freguesias para lá e para cá, e depois chegávamos a fazer 2 vezes no mesmo dia a viagem, depois consoante e acompanhei, estive muitas das vezes também em muitas sedes dos partidos, nas Caldas, porque mais ou menos a nossa equipa era quase sempre a mesma, e naquela altura nas emissões das eleições era fantástico ver a afluência de pessoas, que às vezes, de pessoas que colaboravam até esporadicamente com a rádio, e naquele dia estavam lá para fazer o seu trabalho. Isso era sem dúvida de louvar, não é? Penso que é um dos trabalhos mais interessantes que se fez em rádio, porque se fazia uma cobertura total. Dava-se voz às populações, e as populações também sentiam a importância da sua freguesia estar a ser relatada na rádio. Falávamos com os presidentes de junta, não havia aquelas questões de partidárias. Isso nesse dia penso que era fantástico, porque de facto envolvíamos as pessoas, e depois havia o seguimento, como tu dizias, nas sedes, depois em estúdio também havia sempre, recordo-me sempre que se encomendavam frangos, batatas fritas, muitos frangos, para nós depois darmos em primeira mão os resultados que estavam sempre a cair das freguesias, e que as pessoas estavam sempre a acompanhar isso. Portanto, acho que ainda hoje se pode fazer isso, mas penso que perdeu aquela mística, até porque hoje procura-se os resultados na internet, é diferente. Na altura não havia isso. Na altura, quem queria saber, ou ia na segunda-feira à Praça da Fruta, exatamente, naquele placarzinho no tabuleiro da Praça da Fruta, que estava lá fixado, ou então sabia por nós antes, e geralmente toda a gente queria saber era antes, né? Toda a gente ouvia a rádio, isso era na altura. Mas agora lembrei-me de outra situação. Como tu falaste da questão de ir com o João Manta até de Mota, não é? Mas, por exemplo, tu também fizeste informação, e ainda fazes informação em vários aspectos, não é? Mas tu tiveste uma parte informativa que eu lembro-me, que era aquelas manhãs de circular pela cidade e falar do trânsito, não é? Falar também da Praça da Fruta, como é que estavam a decorrer as vendas e as compras. E as ocorrências. E as ocorrências, se havia algum acidente, não é? Portanto, aí está. Há partes informativas que se interligam. Eu sou o jornalista, portanto, sou um defensor da informação, que a rádio deve ter informação da parte mais específica do jornalismo. Mas há muitas outras vertentes da rádio, mesmo nos programas de entretenimento, que podem ter conteúdos informativos, e não só... pronto, ok, pode haver uma hora ou outra em que seja só ouvir música e está bem, não é? Pronto, também não podemos estar a preencher a antena as 24 horas. Podemos, mas isso é uma questão editorial. Mas penso que há hora para tudo. Há hora para ouvir música, há hora para ouvir música e o locutor dar informações pertinentes e não só estar a dizer coisas banais, e isso leva-me a criticar
muito do que se ouve em rádio hoje, porque acho que banalizou-se demasiado o computador que passa a música, e se calhar o ouvinte também pode não ser tão exigente, não é? Mas eu tenho pena que não haja um privilegiar da informação ao mesmo nível, ou ao mesmo num patamar superior à informação do que o resto do que faz uma rádio, que é o entretenimento, não é? Sim, nomeadamente as rádios locais, regionais. Eu penso que é-se começar pela informação e depois ter, obviamente, complementos, não é? Mas não é isso que acontece. Eu estou a falar na generalidade. Não é isso que acontece. Temos programas, temos rádios que têm alguma informação, mas não é nada como antes. Sim, não há essa tradição. Por acaso, uma das rádios, sem estar aqui a especificar, eu colaboro neste momento com 3 rádios, com a 91 FM Rádio, com a Rádio Hertz de Tomar e também com a Rádio Ilhéu dos Açores, e são 3 realidades completamente diferentes a nível de, até mesmo a nível informativo. A informação da 91 FM Rádio é uma informação um pouco mais generalista, embora aborde os temas da região, como é óbvio, mas será uma informação muito generalista e uma informação do estilo de boa onda, vá lá, sem estarmos a entrar em política, sem entrar em muitos pormenores. A Rádio Hertz já tem esse papel já bem aprofundado, é uma rádio que tem já um departamento de informação já conceituado também, que funciona já há muitos anos e que dá muita atenção à política, mas não só no Concelho de Tomar, no Médio Tejo, essencialmente. Na Rádio Ilhéu acontece exatamente uma outra situação, porque é levado muito a sério a informação. Não sei se é por ser ilhas, eu também estou a colaborar há pouco tempo e estou-me a perceber destas coisas, mas de facto as pessoas ouvem muito a rádio, não só no FM, mas também através da internet, e essa informação é toda muito partilhada, e as pessoas ouvem porque querem saber também as notícias dos Açores, nomeadamente na vertente online, em que a comunidade açoriana é muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, e há muita audiência nesse sentido da informação, saber as notícias da terra. E atenção que a informação que se passa nos Açores é muito local, é muito personalizada, que eu acho fantástico ter estas três abordagens. Não é como estarmos aqui a nível nacional ou mesmo a nível do Oeste, em que neste momento a informação que está a ser mais vinculada através, sem dúvida, dos jornais, do jornal que tu geres, o Jornal das Caldas, a Gazeta das Caldas, talvez a região de Cister, talvez sejam dos jornais que tenham mais expressão em termos informativos. As pessoas ainda aguardam pelo dia que sai o jornal para ir saber o que é que se passa na região. E tu, com certeza, que sabes isso ainda bem melhor do que eu, não é? Temos que ver que há inovação, há, portanto, uma evolução também dos meios. Hoje em dia acho que as pessoas já nem esperam pela saída, que era aquilo que acontecia, não era? Já não esperam pela saída dos jornais em papel, porque hoje em dia a informação não posso dizer que é diária, a informação é horária ou até ao minuto, não é? Porque, pronto, a internet dá-nos essas ferramentas e só temos que aproveitá-las, e não só, se não as aproveitar também somos ultrapassados, e por isso também são desafios que nos levam a encarar as coisas de uma forma diferente. Mas também, por isso mesmo, há aqui sempre um encontro entre, obviamente, os interesses económicos, a visão do patronato e obviamente, quem também tem uma ideia diferente do que pode resultar ou pode não resultar.
eu sou um defensor do jornalismo como alavanca, portanto, e como tu também se calhar penso que concordarás, houve durante alguns anos uma perda de audiência a nível radiofónico, não é? Pode não ter sido propriamente pela culpa dos órgãos de comunicação social radiofónicos. O que há é que há muita mais diversidade de ocupações, de entretenimentos, há televisão por cabo, portanto... Sim, há muito mais plataformas de distribuição. Há mais plataformas, não é? Portanto, há N jornais... Há N jornais ou publicações ou que seja... que têm conteúdo informativo, mesmo as rádios online, se calhar até há mais rádios online, seguramente mais rádios online do que rádios tanto em frequência modulada, não é? Ou noutras vertentes, mas portanto, não conseguimos ouvir tudo, não conseguimos abarcar, eu por exemplo, até nós temos lá no jornal, por exemplo, no Jornal das Caldas, temos um quiosque ao lado, portanto, um quiosque tem jornais, tem muitos jornais. Eu não consigo ler, não consigo porque não há tempo, não há tempo nem para ouvir, quase nem há tempo para ouvir rádio. Portanto, nós só vamos ouvir, se eu, que estou no meio, não tenho tempo para ouvir rádio, o que é mau, não é? O que é mau. De antes uma coisa que me fascinava, em qualquer ponto em que eu estivesse, fosse em Lisboa, fosse em trânsito, era tentar sintonizar a ver onde é que chegava a minha rádio, onde é que chegavam os rádios dos outros. Sim. Portanto, e fascinava ouvirmos, mesmo aqui no verão, nós apanhámos em FM rádios de Espanha e não só, e estamos, quer dizer, mas é assim, não sou um caso único, porque eu sei que há muitos maluquinhos que ainda fazem isso, não é? Olha, porque, como se sabe, não é? No verão, as ondas radiofónicas pagam-se melhor e apanham-se rádios do mais longínquo possível, não é? Embora hoje em dia já nem era preciso fazer isso, basta ir à internet, a maior parte delas tem uma emissão web, portanto bastava ouvir isso. Mas quem é que nunca fez isso, em termos de quem tem esta paixão? Sim, ainda hoje, não é? Francisco, ainda hoje faço isso, vejo até onde chega a 90 FM Rádio, a Rádio Hertz, mas essas coisas todas vieram a ajudar. E agora, ainda mais a parte da televisão, do qual tu também, como tu já eras correspondente do jornal do Correio da Manhã, na região Oeste, já há muitos anos, acabaste por te tornar também o correspondente da CMTV, também uma experiência nova. Televisão é um pouco diferente da rádio e vivida também hoje em dia, a televisão já vivida ao momento e ao minuto, com tecnologia que já permite transmitir ao vivo com a qualidade que nós conhecemos, praticamente de qualquer lado onde haja internet, não é? Traz também desafios, não é? Traz desafios acrescidos. Por exemplo, a imagem é algo que também intimida. Por exemplo, há pessoas que se intimidam com a voz, não é? Se calhar no início muitas vezes, eu não gosto de ouvir a minha voz, e há outras pessoas, eu não gosto de ver, não é? Como é que ocorreu contigo? Como é que aconteceu contigo? Gostaste de ver as primeiras vezes ou achaste estranho? Olha, eu acho que nem da minha parte nem tive isso, porque somos obrigados a gostar. Portanto, nem temos que questionar, nós temos que o fazer, não é? Nós temos que o fazer. Eu preferia, obviamente, estar mais na retaguarda, prefiro mais, obviamente, não estar na imagem, porque a imagem intimida um bocado, não é? A presença mesmo. Mas ao longo dos anos também com a experiência isso acabou por se esbater. Não estou a dizer que, quer dizer, haverá uma outra situação em que é um pouco mais difícil fazer um direto televisivo, outras mais fáceis, também depende do assunto, não é? Embora, por exemplo, como se sabe, o core business da CMTV, Correio da Manhã, muitas vezes são as ocorrências, não é? E isso não é assim tão fácil fazer, porque nós estamos a relatar coisas propriamente boas,
E por isso também muitas vezes as pessoas querem saber, querem estar ali, mas não é fácil, porque estamos muitas vezes em situações que também nos transtornam, não é? Portanto, acaba por ser... Digamos que não estamos num ambiente seguro, por exemplo. É muito mais fácil fazer um programa de televisão, como por exemplo, estilo, eu não queria falar da televisão, de qual televisão, mas por exemplo, falar de coisas boas, relatar, fazer um programa da região, com coisas mais simples, isso é muito mais fácil, porque já não temos ninguém a chatear-nos, temos as pessoas ali disponíveis para falar connosco, temos toda a informação disponível. Por exemplo, quando tu vais a uma ocorrência policial, por exemplo, ou algum acidente, ou um crime, muitas vezes não tens muita informação, tens que estar ali a tentar saber, somos depois confrontados com pessoas que estão envolvidas na história e por isso também não nos querem dar informação, também não somos bem-vindos porque pronto, estamos a divulgar algo, é diferente, portanto não e daí, portanto, também a dificuldade que muitas vezes se encontra no jornalismo televisivo, neste caso do canal em específico. Essas situações, Francisco, resultam num fenómeno de audiências que a CMTV neste momento é líder, nesse core business, neste momento é líder, porque toda a gente diz que quase que a CMTV, não é? Quase que participa no crime, ou quase que está ao lado da pessoa que vai cometer o crime, porque tal é a rapidez com que consegue estar nos locais, não é? Eu vou-te confidenciar, na formação da preparação para a CMTV, que surgiu em 2013, e a formação de quem iniciou, portanto, a CMTV, era constituída por alguns elementos já do meio, mas muito da imprensa, portanto, do Correio da Manhã, da parte escrita, que não tinham, obviamente, muita à vontade, nem experiência nenhuma em termos de televisivos, na maior parte dos colegas. E havia, então, alguns, sim, que estavam a preparar-se só especificamente para a televisão. E, então, na formação, um dos lemas era tentar chegar primeiro com o INEM. Numa ocorrência era chegar primeiro não era chegar primeiro ou chegar ao mesmo tempo, era algo que pronto, obviamente que era uma forma irónica de simbolizar essa rapidez que hoje muitas pessoas também se queixam, se nós não estamos lá, então eles não estão cá. Então, o que é que se passou? Não é? Portanto, as pessoas estão tão ávidas, as pessoas estão tão ávidas da informação que criticam muito, quer dizer, se nós divulgamos é porque divulgamos, mas depois vêm outros a dizer, mas ainda não estão lá, ainda não estiveram, então não souberam, quer dizer, mas a filosofia é mesmo essa, aproveitar o conhecimento dos jornalistas que estão nos locais, e este é que é, portanto, digamos, o segredo do sucesso da CMTV, é aproveitar de quem está no terreno para chegar mais depressa e para ter informação mais rápida. Embora, como se sabe, também às vezes a rapidez é inimiga da informação mais criteriosa, mas isso é um risco que se corre numa sociedade de informação que está cada vez mais ávida da informação ao momento, não é? E, portanto, se eu tenho uma informação que tenha algum mínimo de fonte para poder ser relatada, embora possa não ter a história toda, não é? Porque a história toda só se consegue aprofundando, aliás, como qualquer investigação, mas digamos que a audiência, o público assim o exige. E, portanto, muitas vezes somos criticados porque há algumas falhas, mas isso, quem está no meio sabe que tem que ser assim. Que isso pode acontecer, não é? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Olha, Francisco, já ao longo destas 3 décadas, já mais de 3 décadas, tu passaste por momentos hilariantes, com certeza também momentos menos bons. O que é que lembras, assim, em termos de momentos mais alegres que passaste na tua vida de jornalismo, seja no jornal, seja na rádio, seja na televisão? Quais foram, lembras-te de algum momento assim?
Eu gostei muito eu estive na rádio e no jornal ao mesmo tempo, tive a possibilidade de acompanhar algumas deslocações ao estrangeiro, de ranchos folclóricos, também de autarcas e inclusive também de associações. E eu penso que esses foram momentos importantes e também do ponto de vista emocional, porque senti também aquela alma lusitana, aquele vigor com que se vive Portugal lá fora, quer nos Estados Unidos, quer em muitos outros países em que estive. Eu estive na Europa, sei lá, em 7, 8 países, nos Estados Unidos e no Canadá, vivenciei, de facto, um grande apego daquela comunidade imigrante pelas Caldas da Rainha, por tudo o que seja lusitano e da maneira como eles também nos receberam. Foram momentos que estão marcados na minha vivência de jornalista. Em termos também marcantes, obviamente, algumas entrevistas que consegui fazer à parte, sem serem conferências de imprensa, em que tenho imagens que também acabaram por captar e por me enviar. Tenho recordações, por exemplo, de entrevistas ao Presidente da República, Mário Soares, numa visita à Escola de Sargentos do Exército, em que estou a fazer-lhe uma entrevista. Estão todos os militares atrás de nós e eu a entrevistar o Mário Soares com o microfone da Rádio Clube das Caldas. Se tu te recordas, um dos microfones era agora não me lembro a marca, Sennheiser. Exatamente essa, o comprido com a bola de vento também. Sim. Microfone de canhão, como se costuma dizer, não é? Pronto, exatamente isso. E que dava obviamente um certo estilo, e penso que na altura ainda era com o Marantz, o gravador, o Marantz, não é? Magnífico instrumento que foi posto ao nosso dispor, e então toda a gente a acompanhar-me atrás, todos os militares, altas patentes, e eu e o Presidente da República numa amena conversa até chegarmos a uma das unidades, até chegarmos a uma das casernas. São momentos marcantes, e depois é engraçado que mais tarde também acabei por entrevistar o Mário Soares para a CMTV na Nazaré, também só com ele. Foi muito giro, foi muito interessante, e algumas entrevistas, algumas conversas também com altas entidades. Penso que são momentos marcantes. Momentos hilariantes. Momentos hilariantes já tive também, claro. Já tive, por exemplo, e isto já na parte da própria televisão, em que, por exemplo, houve um incêndio numa freguesia de Peniche, em que uma casa ficou destruída, e então nós, quer dizer, não teria, o cenário não é para rir, mas a procura da informação, aquilo que nos aconteceu é que foi completamente hilariante. Então nós, porque houve um ferido, fomos até à cidade de Peniche, porque ia ser lá transportado de helicóptero um ferido grave. Captámos essa imagem, mas então queríamos ir à casa onde aconteceu. Sabíamos que era numa freguesia, portanto, numa localidade fora da cidade, e pensávamos, bem, não é preciso saber em concreto a morada, porque isto é numa aldeia, e numa aldeia sabe-se perfeitamente onde é que ocorreu um incêndio de grandes dimensões, não é? Acontece que nós fomos depois da meia-noite e meia, porque o helicóptero demorou a levantar. Despachámos por volta da meia-noite e meia, e quando nos dirigimos para a aldeia em específico, à meia-noite e meia não se encontrava ninguém mesmo na aldeia. E a aldeia até era extensa, demos mais de meia hora de volta, de um lado e do outro. Pensávamos que seria possível encontrar a casa incendiada, e porque teria marcas, não é? Como é que é possível nós, meia-noite e meia, 1 da manhã, não haver ninguém na aldeia, que nós conseguíssemos saber onde é que era a casa? Acabámos por parar num sítio
E não é que na casa onde é que nós parámos era ao lado a casa incendiada. E não era ainda mais caricato. Estava lá uma pessoa dentro que era um dos moradores, portanto, da casa. Quer dizer, de um momento para o outro não tínhamos nada, de um momento para o outro tivemos tudo. Tiveram tudo, exatamente. Pronto, tem a parte hilariante, obviamente não tem a parte tão hilariante, porque o cenário não era provavelmente para rir, mas foi o caricato da situação disso ter acontecido. É claro que também também algumas vezes já aconteceu, e isso é que é a parte, digamos que mais aborrecida, muito mais aborrecida, chegarmos a um certo local em que as pessoas familiares não sabem que aconteceu, nós já temos informação, mas as pessoas não sabem que aconteceu ao seu familiar um acidente, e nós aí acabamos por perceber que não sabem, então vamos esperar que seja transmitida essa informação até que se consiga fazer alguma possível reportagem. Estou-me a lembrar de uma situação que eu por acaso não cheguei a ir, embora fui contactado para na eventualidade de ser necessário. Foi bem recente, foi no ano passado, o falecimento da filha do Tony Carreira, em que a CMTV soube quem é que era os acidentados, fez na altura diretos sabendo, mas não dizendo quem é que era, até ter a garantia de que os familiares já tinham sido contactados para o efeito e já estavam também a caminho do hospital. São momentos que, aí está, não são tudo rosas no jornalismo e neste tipo de jornalismo em que se dedica muito à parte de relatar, mas alguém tem que o fazer, porque senão era tudo cor-de-rosa, senão era tudo bom, e nós também temos que mostrar aquilo que existe. Nós não podemos inventar, temos que mostrar a realidade. Muitas pessoas às vezes queixam-se ou lamentam que nós estamos a divulgar algo que não é bom, mas é a realidade. Nós não podemos meter a informação debaixo do tapete e fingir que não existe nada. Aconteceu, temos que relatar. Francisco, olha, já estamos com algum tempo e é sempre muito agradável falar contigo. Eu já não falava contigo já há alguns tempos, mas temos mesmo de terminar, porque senão tenho que alugar mais uma hora ao YouTube para passar aqui os meus amigos da rádio. Olha, quero agradecer-te o facto de teres disponibilizado para estar aqui à conversa comigo durante este tempo. És um marco da informação no Oeste e espero que te venhas a afirmar ainda mais a nível nacional. Eu gosto muito de te ver na televisão, embora nem sempre, como tu falaste muito bem, não é pelas melhores razões, mas gosto de apreciar exatamente todo o trabalho que desenvolves, que sempre com a mesma isenção que o fazias na Rádio Litoral Oeste, na Rádio Clube de Caldas e também no Jornal das Caldas que dirijo. Quero agradecer-te o facto de teres disponibilizado para estar aqui neste Meus Amigos da Rádio. Obrigado, PMS, como tu és conhecido, e também estou muito curioso por ver como é que resulta tudo isto, que é também uma experiência nova. Os podcasts são fantásticos para, aí está, transmitir informação. Eu, só para terminar mesmo, eu gosto muito de ver um podcast no nosso canal do clube futebolístico, não é? Porque eu sei que tu és do Sporting, não é verdade? Exatamente. E então há um podcast que eu gosto, há um programa aí está, um programa feito não por um jornalista, mas que tem muito conteúdo informativo, ou seja, ele entrevista os jogadores, fala com os jogadores de uma forma descontraída e coloca isso num podcast. E dá vontade de ver, e acho que os meus amigos da rádio vão ter também essa, digamos, atração por quem gosta e quem agora é puxado a gostar da rádio e voltar a ter, porque não agora ter uma nova paixão por estas
leads radiofónicos. É verdade. Francisco, muito obrigado. Nós vamos mesmo terminar então este episódio dos Meus Amigos na Rádio, como sabem, emitido todas as segundas-feiras, depois das 19h15, no meu canal do YouTube e também no meu Facebook profissional, Pedro Miguel Silva. É tão simples quanto isso. Vai ser lançado todas as semanas. Para a semana vamos ter mais um convidado que vai ser divulgado, como é óbvio, ao longo desta semana que aí vem. A todos o meu muito obrigado e até para a semana.